pessoal, voltamos com o nosso Taço Conta, nosso podcast que traz muita novidade para você. Então, curtam as nossas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, nosso Facebook, nosso TikTok. A gente agora tá no TikTok e no Spotify. Então, assim, você não pode perder e deixar de ouvir e ver aqui os nossos podcasts. E hoje aqui no Taço Conta, a gente tem um tema super interessante para você empreendedor, para você empresário e também, claro, aos contadores e advogados, que é a inteligência de mercado a partir dos dados fiscais. Estou aqui com meu amigo, né? Não vou dizer companheiro de trabalho, porque ele é advogado, eu sou contador, ele está muito além, né? Que você sabe que advogado é advogado, né? Alexandre Fiorotti, advogado, consultor em direito tributário, né? Uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo conhecimento, mas pela simplicidade. Alexandre, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? No nosso podcast aqui do Taço Conta. A gente está novinho ainda nos podcasts, né? Então é um papo bem descontraído sobre o tema, e já gostei bastante do tema, tenho certeza que você adora fazer as provocações, vai trazer uma coisa bem legal. Então queria que você falasse um pouco para todo mundo quem é Alexandre Fiorotti, né? E da sua empresa, contasse um pouquinho aí do seu currículo. Passa aí pra gente. Carla, primeiro de tudo, quero agradecer o convite, a oportunidade do convite. Esse é um tema que me empolga demais da conta, falar sobre ele. Eu sou advogado de formação, né? E formei no ano de 2000, e naquele modelo tradicional da advocacia, cuidar de processos. As faculdades nos ensinam a cuidar de processos. Ao longo desses anos, eu fui vendo o seguinte, olha, trabalhando com consultoria tributária e muito próximo dos contadores, dentro das empresas e dentro dos escritórios de contabilidade, eu me filtro muito nesses ambientes, e a gente vai vendo que a advocacia tributária ela tem que se revolucionar, né? Então hoje a gente está, eu sou titular do escritório Fiorotti Advogados Associados, a gente tem o departamento tributário que corre sob minha responsabilidade, e dentro desse conceito que a gente vem trazendo de inteligência de mercado através de dados fiscais ao longo dos anos, isso não é algo que eu criei não, tá? Isso daqui é algo que vem sendo evoluído naturalmente em função de tudo aquilo, dessa revolução toda que a gente nota no dia a dia, desde a implantação de nota fiscal eletrônica lá em 2009, como primeiro passo para a implantação do SPED, aí veio o SPED fiscal, né, FD ICMS, depois FD contribuições, ECF, os S's da vida, antes eram os D's, né? Exatamente. Agora são os S's da vida. E eu vou te falar, eu sou fascinado por esse mundo. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de contabilidade, apesar de não ter formação em contabilidade. Eu gosto da advocacia, mas não naquele modelo tradicional de ficar cuidando de processo. Processo é uma coisa que a gente precisa saber fazer, mas a gente tem que se antecipar a isso. Eu gosto muito de provocar as empresas, os empresários, os empreendedores, os contadores e os advogados a pensarem sobre isso. O que nós temos de informação, né? Mais do que informação, porque dentro de uma empresa e de escritório de contabilidade, nos próprios escritórios de advocacia, nós temos muitos dados. Se você combinar esses dados, você gera informação. Informação útil para a gestão, né, Alexandre? Informação útil para a gestão. E essas informações testadas e colocadas em prática gera o quê? Inteligência, conhecimento, inteligência mesmo. E aí nós estamos falando de alguma coisa que vai muito além de tributo e de contabilidade. Nós estamos falando até de mercado. Nós temos cases de situações em que o contribuinte achava que estava com um problema de ordem tributária e não era problema de ordem tributária. O problema dele era muito diferente. Ele não conseguia se colocar no mercado de maneira competitiva. Achando que o problema era imposto. Achando que o problema era imposto. Paga mais. Isso é uma coisa normal que o empresário pensa. Eu não consigo concorrer ao fulano de tal porque eu pago mais imposto. Olha, sem abrir o nome das empresas, mas citando um case aqui mesmo, olha que situação interessante. Uma indústria me chamou, certa ocasião, para ver o seguinte, olha, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu tenho um produto com a marca reconhecida nacionalmente, o produto vende muito bem, principalmente na região do Nordeste do país, mas eu não consigo ter preço em relação aos meus concorrentes, eu não consigo competir. O meu preço de venda para o varejo é o preço de venda do varejo ao consumidor que os concorrentes estão conseguindo colocar lá na gôndola dos supermercados. O que está acontecendo? E aí quando você vai olhar, deixa eu ver aqui sua produção, sua linha de produção, custos, né? Você tem custo implantado, se não tem, como é que está o controle disso? Despesa. A empresa estava, de certa maneira, redonda. Aí vamos pegar dados fiscais.
E dados fiscais de quem? A partir de quê? Notas fiscais eletrônicas, XML. No XML você consegue ver coisas que antes a gente não via na nota. Os dados, né? Modelo 1 e 1A, né? Porque você tem que olhar um por um, né? Só que quando você pega esses dados, estrutura isso em sistema e começa a visualizar essas informações, você começa a entender código de situação tributária, de ICMS, PIS, COFINS, você começa a ver regime tributário do concorrente, do mercado que os concorrentes estão praticando. Até modelo de compra, né? Modelo de compra. Você pode estar vendo, de repente está equivocado, ou está sendo feito de forma errada mesmo, né? Exatamente. Você fala assim, você vê qual é o tipo de tributação que ele está praticando, NCM, SEST, tudo isso, descrição do produto, alíquota, redução de base de cálculo, e aí eu estou falando de ICMS, PIS, COFINS, IPI, e para esse contribuinte eu fui fazer uma pesquisa de mercado a partir de dados fiscais do mercado, que eu consigo obter no mercado. Tem sistema para isso hoje, tem mecanismos, ferramentas para isso hoje. E quando a gente viu, eu falei, o que ele produz? Ele produz essas pastilhas aí, para vaso sanitário, eu sei, de cheiro, né? Que ela fica penduradinha. Isso, exatamente. Pedras sanitárias, exato. E quando eu fui buscar as informações dos concorrentes, eu olhei. Foi o primeiro item que separa você dos seus concorrentes. Seus concorrentes são todos no Simples Nacional, são pequenas indústrias no Simples Nacional. Tem alguma diferença de tratamento tributário, você tem que ser mais eficiente para poder competir com isso. Mas mais do que isso, olha que situação interessante, você está colocando o seu produto, falei com o empresário, mostrei para ele, você está colocando o seu produto num determinado NCM, que leva o seu produto para tributação pelo ICMS com substituição tributária e com IPI a alíquota de 10%. Em contrapartida, todo o resto dos produtos estão sendo tributados, estão sendo classificados em outro NCM, que não tem substituição tributária no ICMS, e o IPI é zero. Por que você está usando isso? Mas tem uma justificativa, ele me respondeu. Meu produto tem o efeito bactericida. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas vem cá, o dos concorrentes não tem? Não, o dos concorrentes são só cheirinho. Na minha cabeça, na minha então ele está vendendo errado, né? Ele tem que vender de outra forma, né? De outra forma. Na minha concepção, pedra sanitária todas elas tinham o mesmo efeito, né? Dar o cheiro e... A nossa concepção de consumidor. A minha concepção, exatamente, de consumidor. E tinha essa função bactericida. Não tem. Só dessa indústria maior que tem um agente químico que é bactericida. Os outros não têm. Então, por conta disso, o produto dele se enquadra junto com aqueles produtos químicos como... Ele tem alternativa. Ou deixa de ser bactericida ou divulga como se fosse. Divulga. E aí, divulgar é muito difícil, porque quando você vai olhar o produto dele, está todo com um dos concorrentes, estão todos na mesma gôndola no supermercado. Porque, na realidade, se você olhar no supermercado, na prateleira, tá todo mundo no mesmo lugar. E aí você olha, inclusive, aqueles que tem aquele negocinho penduradinho em branco, os que tem várias marcas, quando você olha aí, é tudo igual. Pra mim, é tudo igual. Eu nem olho a marca, pra ser sincera. Exatamente. Você vai pelo cheiro, eu vou pelo cheiro. Limão, é isso aí. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro. E aí eu fiz um teste, eu mandei comprar assim, diferentes marcas, coloquei na mesa para pessoas conhecidas, próximas, assim, qual que você escolhe? O que tiver o menor preço. Eu falei, mas são todos iguais? São todos iguais, não são. As pessoas não sabem, o consumidor não sabe. Então eu falei, olha, ou você trabalha na ponta para explicar isso ao consumidor, mudando a embalagem, ou que vai gerar um custo altíssimo que não compensa, ou você muda o seu produto. Ou então cria uma segunda linha de produto, um produto mais em conta. E esse aí você vai vender para outra pessoa. Isso é ótimo, gente. O problema é que aparentemente na cabeça dele seria de ordem tributária, não era de ordem tributária. Era na concepção do produto dele. Então você vê... interessante. Na realidade você usou aí a parte fiscal para identificar qual seria o problema. Você também comentou aqui da modernização do fisco, Alexandre. A modernização do fisco é algo que a gente, nós como contadores, né, e você na posição de advogado, a gente demorou a acreditar que isso ia acontecer. Na minha visão como contador, empresária contábil, eu acho que isso é ótimo, e quanto mais, a gente está falando um pouquinho antes aqui da gente começar melhor, tem estados do nosso país que você hoje, quem é da área de ICMS, não é o meu caso, mas eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, que você já tira a apuração pronta, né? E eu, se trabalhasse na área, eu brigaria muito para que o Estado, que tem todas essas informações, e a prefeitura, igual a prefeitura, quando você entra no site da prefeitura, quando o cara fala assim, eu vou calcular o IS, não, você não vai calcular, filho, você vai gerar a guia.
Você não precisa nem tirar a guia, porque a prefeitura já calculou para você. E eu vou te falar assim, com todo certeza, vou te dar um case agora. Eu estou revisando lá na Tasso, os últimos 5 anos de ICMS de uma empresa, que já foi cliente minha e pediu pra gente fazer esse trabalho. E aí, toda hora eu bato nisso. E aí, a menina que trabalha comigo me entregou uma tabela que tinha a apuração da prefeitura. Eu falei, não, isso aí a gente já tem informação, não é isso que ele quer. Não, calma, não, isso aí a gente importa do salário da prefeitura em Excel, tá? Valor, base de cálculo, apuração, compensação. Isso a prefeitura já tem, não é isso? Vamos comparar com contabilidade. Então a gente pega a planilha da prefeitura que já está pronta, está calculado, Alexandre. Quando o cara fala assim para mim, eu vou calcular essa. Não, você não vai calcular, você vai gerar. Você só vai entrar no site da prefeitura e girar a chave. Você vai fazer uma análise para ver se está certo. Ok, se a prefeitura deixou de colocar alguma nota, porque eu acho meio impossível, mas vamos lá. Nunca vi ninguém dizer isso pra mim. Se tem alguma coisa em duplicidade, aí você pode até analisar. E essa análise é fácil. Joga para Excel, faz um filtro, você vai olhar rapidamente, você vai ver coisa assim de minutos, você vai ver isso. Mas eu quero comparar algo mais, com mais técnica. Aí eu vou lá no contábil, vejo se a contabilidade fez algo destoante, identifico a diferença, porque isso foi apontado pela auditoria deles, e identifico o seguinte, olha só, isso foi feito porque a contabilidade provisionou um valor maior que não está na prefeitura. E é essa prefeitura aqui. Isso é um trabalho que deveria ser feito. Porque a prefeitura já calcula. Eu, como contador, acho ótimo. No momento em que que a Kézia já emite as notas lá da Tasso, pô, é muito bom pro contador, meu. Ele não segue guia de ISS. Ele não fez o cálculo, ele nem conferiu. Então, assim, a gente está dando valor a uma etapa desse trabalho que está distante da evolução tecnológica dos órgãos públicos. Então, eu gostei muito quando você colocou dessa questão da modernidade, né? E a gente tem que ir muito mais para o controle, né, do que efetivamente para a arrecadação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você começou a falar dos SPEDs. A gente sabe que falta uma etapa para esse sistema terminar, que está demorando, ia ser 2018, passou 19, 20, 28, o negócio parece que não vai sair nunca, que é uma unificação nacional da emissão da nota de serviço, que é essa etapa, né, que é a NF, né, padronizada, né, e eu acho que isso seria muito importante, você ter serviço e venda tudo igual em qualquer estado, né. Eu também acho. E eu acho que falta esse último pedacinho para completar, né. Tem projeto de lei no Congresso para poder fazer a unificação das notas fiscais, todas elas, né, de serviço e comércio, tá? Para ser única. É interessante, tal qual, e é impossível fazer isso? Não é. Lembra que a gente tinha uma nota de modelo... Não, mas lembra que a gente tinha uma nota antigamente de modelo especial, que você tinha serviço... As concessionárias de veículo, que tem a parte de... Bem antigamente, né? Eu trabalhei nessa aí. É que eu já tive concessionária, né? Quando a gente começa, a gente já faz tudo, né? Eu tive concessionária e eu tinha contabilidade que tinha oficina e tinha venda de peça, né? Serviço. E a gente pedia para o Estado um modelo especial de nota, que vinha os 2 itens. Não sei se você lembra disso, né? E hoje não é mais assim, mas a gente já tinha essa previsibilidade lá atrás, aqui no Espírito Santo, de fazer. Então, assim, o que você acha disso, dessa questão, esse contrassenso, né, dessa visão do mercado do advogado e contador com o Estado, cada vez querendo acelerar a modernização e integração de dados? Olha, eu vou te falar que eu sou um entusiasta disso. Eu bato palma para o fisco quando o fisco, de fato, mostra toda essa modernidade, porque quanto mais transparência tiver da parte de contribuinte, fisco contribuinte, melhor. Melhor porque eu vou, enquanto contribuinte, estar sofrendo uma ação fiscal que não tem um efeito só de punir, eu vou estar sendo monitorado ali e preventivamente, a gente já vê isso hoje no cooperação fiscal. E orientado também, né? Eu estou sendo Porque o Estado orientado. fala assim, olha, luzinha amarela está acendendo aqui, ó, o que você está informando não tá equivalente ao que você está arrecadando. Então, olha aí, vê se está certo isso aqui. É isso aí. Isso nivela contribuinte por cima, isso melhora o relacionamento dos contribuintes com o fisco. Cara, nós somos de uma época que empresário tinha medo de conversar com a fiscalização, com o fisco, estadual, federal, porque viam-se como inimigos. O fisco vendo o empresário como inimigo e vice-versa. Olha que situação, mudou isso hoje, a gente vê que isso tem mudado e a gente tem visto parceria hoje entre poder público, Estado, né, fiscalização e contribuintes. Né, porque o Estado ele é o maior interessado da gente fazer certo, né, Alexandre? Sim, exatamente. Ele é o maior interessado, né? Então, assim, eu sou adepto de tecnologia, gosto muito de tecnologia. Para mim, na hora que implantar esse módulo, né, da unificação das notas,
não é nada impossível de se fazer, é simples. Está em teste, né? Está em teste há muito tempo, já era para estar pronto, né? Já está pronto. O Distrito Federal já unificou na prática, né? O Distrito Federal, ontem mesmo, o contribuinte daqui me ligou, foi desesperado, falou, recebeu uma nota fiscal de prestação de serviço aqui de um escritório de advocacia lá de Brasília, mas ele emitiu uma nota modelo 55, é porque Distrito Federal, meu amigo, é ISS e ICMS arrecadado pelo Distrito Federal, eles usam um modelo único, é o modelo 55, tá certo, pode considerar a nota. Então, assim, quer dizer, já é uma realidade em alguns lugares, né? Em alguns lugares, né? O Distrito Federal já é uma realidade. E aí eu vejo o que vai acontecer. Olha só a quantidade de cruzamento que nós temos hoje, de informação que o fisco faz. E olha que vai vir ainda pela frente. Recentemente saiu publicado o convênio ICMS número 50, agora, de maio de 2022. PIX, né? Do PIX. Eles vão cruzar PIX também. Então, quer dizer... Já estão cruzando. Os MEIs já estão recebendo notificação para regularizar até o dia 10 de dezembro. Pois é. Então, veja. Os MEIs, tá? Que é pequenininho. Pois é. Então, eu gosto porque está recebendo muito PIX. Eu gosto muito de provocar esse tema, porque empresário tem que entender, o empreendedor tem que entender que a modernidade chegou, a fiscalização está muito antenada com tecnologia. E estão muito mais à frente do que a gente pensa. Estão muito mais à frente. Eles têm uma base de informação já que muitas vezes eles não estão ainda conseguindo cruzar. Mas é o que eu falo com os meus clientes. Só falta ele apontar o dedo. Na hora que ele apontar o dedo, eu quero esse setor. É só fazer... É só isso. Criar filtros com cruzamento de informações. Pronto, direciona. Eu não sei, eu vejo no dia a dia, a gente vê no dia a dia situações ocorrendo que a gente vê assim, gente, se a fiscalização pegar isso daqui como parâmetro e jogar no sistema deles, eles vão elencar um monte de contribuintes que terão que ser autuados. Agora, Alexandre, você falou uma coisa muito legal, essa questão da portaria do PIX, né, de CMS. No evento que eu fui, você conhece Edgar Madruga? Não conheço. Edgar Madruga, ele é palestrante, ele é proprietário da BSSP. Tá. É uma escola, né? Uma instituição de ensino aí de MBA. E ele, na palestra dele, ele estava falando exatamente desse tema aí que você está falando, a questão da modernização, do contador atual e dessa questão de deixar o fisco para trás. E ele comentou no slide a questão desse convênio aí do ICMS 50, que foi em abril de 22. E aí ele pegou um pedaço do texto que diz assim, da portaria, que diz assim, retroativo. Aí ele foi lá e grifou o retroativo, botou em caixa alta e ampliou a tela e falou bem assim, vocês estão achando que é só daqui para frente? Aí falou, você contador tá fazendo o quê? Tá aí reclamando da modernização, tá reclamando do fisco. Olha como o fisco é esperto. Os últimos 3, 4 anos, desde quando foi o PIX, né? 3 anos, acho que deve ter uns 3 anos. Mais ou menos, 2, 3 anos. 2, 3 anos. Então, que os últimos 2, 3 anos, quantas pessoas preferem receber pelo PIX? Carla, vamos voltar mais ainda no tempo. Nós falamos de nota fiscal eletrônica 2009, né? 2009. Mas na década de 90 nós tivemos a criação da CPMF. Né? Começou com o IPMF, foi considerado inconstitucional, não poderia ser depois imposto, criou-se o CPMF. E incidia sobre movimentação bancária, né? Ali, né? Então precisava ter um controle da movimentação bancária. No ano de 2001 houve uma mudança da legislação, Lei Complementar 105, mais uma lei 10.000, de cabeça agora 10.614 ou 10.164, alguma coisa assim, que permitiu a fiscalização de outros tributos a partir da base de dados para fiscalizar a CPMF. E houve uma mudança nesse mesmo Depois ano. COAF também. E houve uma mudança nesse mesmo ano da Lei 9.430 de 96, que até então ela trazia lá no seu artiguinho, lá, se eu não me engano, 42, falando que um pouco por ali, falando que depósito bancário sem comprovação de origem não é renda, não é receita e nem é Exatamente. renda, mudou-se para considerar renda Exatamente. e receita. E veja, nós fomos fiscalizados, os contribuintes foram fiscalizados, a partir de 2001 nós tivemos inúmeras fiscalizações com autuações retroativas nos últimos 5 anos. A retroatividade acontece sempre e vai acontecer. O fisco descobriu alguma coisa, um filtro novo, tal, ele vai voltar, ele tem direito de voltar aos últimos 5 anos. Tem direito, né? Porque às vezes o contribuinte, principalmente o contabilidade, ele acha assim, não, você não pegou até agora, não vai pegar mais, né? Síndrome de Gabriel também, né? Não vou mudar. Faça-se a vida toda. Eu falei isso no outro podcast que a gente teve, eu falei assim, a mania do brasileiro, se não mudou até agora, não vai acontecer, mudar pra quê? Deu certo até agora. Só que tá mudando, né, Alexandre? Tanto que você já vem falando aqui no briefing que você me mandou, né? A intensificação da relação dos profissionais com os contribuintes, que é um fator preponderante para essa mudança toda, ela dar certo, né? Então, eu acho que
é um ponto muito interessante quando você fala em inteligência de mercado, o relacionamento entre empresário, o seu jurídico, que eu defendo, nada contra aos que gostam do problema para resolver, nada contra, eu sou a favor, é uma outra linha de trabalho, mas eu sou muito mais o advogado que ele prepara a empresa, que ele é da área administrativa, eu gosto dessa linha, né? Que ele é preventivo, né? Que ele sugere melhorias, e você falou um tema muito legal, quer dizer, eu posso contribuir na área judicial, sim, com o meu cliente, sem efetivamente ser contencioso. Exatamente. Então eu posso analisar, em vez de eu posso juntar com o contador, por exemplo, e falar, vamos ver se existe alguma coisa que a gente pode melhorar no seu processo de mercado, usando a parte fiscal, que de repente pode identificar um ponto. Eu achei muito legal essa pegada que você deu. Então, e você coloca aqui no brief que, quer dizer, a gente nunca dependeu tanto uma profissão da outra para poder a gente ter resultado. Exato. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, eu costumo dizer, assim, nessa andança minha dos últimos 2 décadas aí, a relação que tem que haver entre contador, advogado, as demais pessoas que estão ali nos departamentos de qualquer contribuinte ali, né, departamento pessoal, que hoje já mudou, né, DP virou... Não, muita gente ainda usa departamento pessoal. Eu sou das antigas ainda, desculpa. Não, muita gente usa DP ainda. Mas você vê assim, área comercial da empresa, eu tenho que lidar com o departamento que compra, que faz as compras, porque ele começa ali cadastro de produto. E o erro começa ali, exatamente. Altera tudo ali, então nós temos que criar filtros. Um cadastro errado ali tem que ser pego logo na... Ensinar o cara a comprar. Exatamente. Eu vou dar treinamento para os suprimentos do meu cliente, para ensinar ele a comprar, para dizer, inclusive foi cliente seu agora, para dizer que não é contribuinte CMS, que ele tem que comprar com determinada instrução, Exato. Que tem que dizer isso para o fornecedor, porque o fornecedor vende errado. Entendeu? Errado. Então, por quê? Porque o fornecedor tem interesse em vender para o cara que é contribuinte, por causa da comissão, aquela coisa toda. Só que isso tem que ser uma função minha. Eu que estou comprando, tenho que dizer, olha, eu não sou o seu contribuinte, eu vou comprar para revender ou para consumo. Então, essa tem uma função de quem está comprando. E esse treinamento, ele parte de uma esfera contábil e jurídica, né? É um jurídico administrativo. É um jurídico administrativo. Eu vou te falar assim, um bom contador com uma visão dessa, ele cumpre muito melhor o papel do que só o advogado. O contador, ele os dois juntos fazem uma aliança muito assim, boa, né? Quando você faz a aliança, tem a aliança dos dois, então você potencializa. Porque a gente vê assim, o contador ele faz interpretação de lei todo dia, de norma todo dia. Mais do que advogado, porque ele tudo começa por ali, né? O advogado ele vem na sequência. Hoje, o que eu falo é o seguinte, tem que estar de mão dada. Nunca vi assim, algo que eu consiga fazer sozinho. Eu dependo da contabilidade. Você acha que o profissional da área jurídica, ele teria que ter um conhecimento um pouco da área contábil? Tem que ter. E vou te falar assim, muitos problemas que me são passados, a solução não é jurídica, é contábil. Até de erro de lançamento, até de erro de enquadramento, de algo que não é receita, transitando por conta de eu não milito na área jurídica, né? O Marcelo, que é meu sócio, ele é advogado, a gente faz o administrativo. A gente foi procurado por um grupo de pessoas que foram autuadas e a Receita Federal desconsiderou o condomínio e enquadrou todo mundo como lucro real, porque era todo mundo PJ e tal. Todo o embasamento da Receita foi com base na contabilidade que foi feita do condomínio, que estava errada. Uhum. E aí, na hora que eles procuraram a gente é vizinho, né? E eu fui olhar, falei, não, eu quero ver a contabilidade, porque para a Receita ter feito isso, tem alguma coisa na contabilidade. Eu comecei a olhar, porque não tinha tido venda, então a Receita esqueceu de uma coisa básica, né? Para você desqualificar o condomínio fechado, tinha 10 pessoas fazendo prédio. Você tinha que ter tido venda durante a construção, e não teve, esqueceu desse detalhe. Então, assim, além, claro, do auto ele ter sido muito falho, faltou observância do advogado que estava fazendo o processo, faltou do contador de analisar, porque podia ter acabado logo no início. Sim. Não precisava ter ido para dívida ativa, nada disso. Aí a gente fez... muito difícil depois muito que difícil. Acontece, né? Aí a gente fez o processo lá na procuradoria, né, na segunda fase, e ganhamos. Olha. E ganhamos, né? Aí o pessoal foi lá no escritório, conversou, como é que vocês conseguiram? E teve um que não quis entrar no grupo dos 11. Não, eu tenho meu advogado e eu vou tocar com meu advogado, eu vou parcelar, que meu advogado falou que é melhor, vou pagar, vou parcelar, porque ele falou que isso aí a gente não vai ganhar. Tá bom. Depois que todo mundo isso foi agora, recente, a gente ganhou, né? E claro, todo mundo vitorioso, porque eram 4 milhões de reais de alta. Aí
O cara que não quis entrar falou bem assim, virou pra gente e falou bem assim, não, mas agora eu queria entrar, agora não tem como. Não dá. Agora você já pagou, você já passou, você fez uma confissão. Lei 10.522, lei Você federal, fez uma confissão que irretratável você, irretratável, e pagou como lucro real, e o advogado dele, não, mas faltou uma análise, não, faltou uma análise sua do conjunto, que é mais fácil para ele. Né? E aí, Alexandre, eu acho que tem muito isso, né? Existe talvez uma falta de humildade entre as profissões de se conversarem. Porque quando o cara... Algumas situações que são meio assim, até, como diz, né? Como é que usa aquele palavreado que é tipo assim... que é batom na cueca? Exato. Tipo batom na cueca, tipo INSS sobre verba indenizatória, que já está muito pacificado em muitas questões. Então o cara vai, propõe um depósito judicial, aí isso gera um custo, e não sei o quê. Algumas ações ele fala pro cara não pagar. Então é tão mais fácil se as profissões conversarem e trabalharem em conjunto, melhor para o cliente, é tão mais, além de benéfico, é tão mais positivo. Carla, eu acho, entendeu? Eu vejo muito positivo isso, eu defendo muito isso, até porque eu vou te falar assim, mas a responsabilidade disso deveria começar nas faculdades, porque vamos lá, no curso de Direito nós não temos aula de contabilidade. Nenhum curso tem, só administração. Todo curso deveria ter pelo menos uma matéria de gestão. Um ano, pelo menos. Pelo menos. Uma gestão, empreendedorismo, sei lá, que levasse contabilidade. Um ano de contabilidade, eu tinha que ter, entendeu? Fazer análise de demonstração de resultado, de balanço. No mínimo, tipo aquela contabilidade para não contadores. Isso, exatamente, tinha que ter. Não tem. As faculdades ensinam que o direito ele é dividido em ramos, em segmentos, estanques. Na minha época era assim, tributário, trabalhista, gente, está tudo interligado, né? Porque uma decisão de ordem tributária aqui pode, com base numa orientação tributária, pode impactar negativamente, ter reflexo negativo na área trabalhista e vice-versa. No administrativo. No administrativo. Então a gente tem que entender o seguinte, é tudo relacionamento, está tudo relacionado ali. Contabilidade, advocacia, os diferentes ramos da advocacia. Quando eu recebo uma consulta de ordem tributária, naturalmente eu vou conversar com os advogados meus lá, que são meus sócios, que trabalham conosco estudar lá, o caso, sobre a questão sobre eventuais reflexos na área trabalhista, na área civil, com relação de consumo, se tem ou se não tem, porque eu não posso ver só o meu lado aqui. Acabou isso, gente. Qualquer decisão que se toma hoje, pensando isoladamente, um único ponto, eu posso estar deixando margem para criar problemas outros, às vezes até mais graves. Então, assim, essa relação tem que ter, esse relacionamento tem que ter. E esse modelo tradicional de trabalho, que você também colocou, ele não contempla essa conversa. Não contempla. Porque o modelo tradicional, eu estou no mercado já tem 30 anos, né? O modelo tradicional, como é que ele é? Quando o advogado sentava para conversar com o meu pai, né, que tem escritório até hoje, né, e era assim que eu trabalhava com ele, já vinha com a coisa pronta. Não, ó, nós vamos fazer isso aqui, pá, não, mas não tinha assim uma conversa. Como é que a gente vai estruturar esse processo? Como é que nós vamos estruturar essa defesa? Que dados? Porque é o que você falou, a gente lê muito norma jurídica, porque a gente tem que a gente não lê só contabilidade, a gente lê muito, porque sai todo dia uma lei. A gente tem média por ano, eu falei esses dias, ninguém acreditou, mas é verdade isso. Média por ano, 10 mil atos a 15 mil atos normativos em todas as esferas. Previdenciário, municipal, estadual e federal. Isso aí. Então, em média, tá? 10 a 15 mil atos. É impossível acompanhar isso. Aí é o que eu falo o seguinte, o profissional da área contábil, da área do direito, que quer lidar com isso, para ele se manter atualizado, não basta ele ler muito só, ele tem que se engajar no mercado e se engajar nas entidades. As entidades divulgam muita informação. Muita. Olha a quantidade de informação. E recebe informação primeiro, né, Alexandre? Eu falo isso, a gente tem um privilégio. Se tem um privilégio que a gente da entidade tem, e federação, conselhos, OAB, a gente tem a informação primeiro. E o nosso papel é divulgar primeiro. Exatamente. Agora, o que a gente vê? Uma natural tendência de muitos profissionais de se sentirem confortáveis naquele modelo tradicional de vou ficar aqui na minha mesa, no meu escritório, na minha sala, sentado atrás da minha mesa aqui. Coordenando os trabalhos e executando o serviço como eu sempre fiz. Exatamente. Então, assim, hoje, o que a gente vê? É natural a gente sair desse ambiente nosso e estar no ambiente empresarial. Estar no meio ali, onde tudo está acontecendo.
é muito mais fácil e rápido de Como é que obter você informação. Chama o consegue? contador, chama o departamento de compras aqui. Porque, na realidade, assim, chama. eu não consigo fazer contabilidade se eu não conhecer a atividade da empresa. Eu, Carla, eu dá, falo tem isso que sempre. exatamente. Você precisa conhecer como o seu cliente trabalha, você precisa conhecer como a atividade remunera, você precisa conhecer o que aquela atividade faz, como ela é executada, né? Eu sempre brinco, quando eu dou curso da minha área, de que é imobiliário, eu falo, quem aqui já entrou numa obra? Ninguém levanta a mão e fica, então como é que você sabe o processo da porra do controle do almoxarifado lá pra você dizer que o cara tem que fazer desse jeito? Cara, você já entrou numa obra pra você ver como que é a vida infernal do almoxarife? Não, então, bicho, você tem que ir lá ensinar o cara. Você já verificou com seus clientes a qualidade de pessoas que ele tá contratando pra fazer aquele trabalho? Olha, então, cara, você precisa olha conhecer. O que a modernidade nos permite, né? Você vê o seguinte, de vez em quando você tem que passar por um processo, um contencioso, né? Um contencioso administrativo tributário. Então você observa o seguinte, chegou um auto de infração por alguma coisa inesperada, tudo bem, vai fazer uma defesa, vai fazer um recurso administrativo, e aí como é que você leva essa visão para quem está lá do outro lado julgando essa questão, e que não vai ter tempo, o jogador não tem tempo de ir lá olhar isso, de visitar a empresa e tudo mais, cabe a nós levar essa informação. Se eu não sei. Se eu não sei, então eu tenho que ir lá buscar informação. E muitas vezes, sabe o que a gente tem feito? Eu já faço, estou fazendo. Eu ontem fui fazer uma sustentação oral no Conselho Estadual de Recursos Fiscais aqui no CERF, da Secretaria de Fazenda. Eu levei um vídeo institucional do estabelecimento para mostrar a realidade, como que ela trabalha, a linha de produção dos que é público, né? O vídeo provavelmente é público. Eu tenho 10 minutos para fazer uma sustentação oral. Eu fiz um vídeo de 4 minutos e gastei 6 para poder falar. Então, assim, no final das contas, rendeu o assunto e pediram vista para reanalisar o caso. Olha que situação interessante, entendeu? Assim, e o que me impede hoje de pegar e fazer um vídeo desse, salvar em nuvem e colocar isso com um link ou com um QR Code no meu recurso para que qualquer pessoa que receba isso possa, na minha defesa, ou recurso, fazer uma leitura e olhar e ver isso daí lá, o jogador. Não é nada. Entendeu? Então, a modernidade está aí para isso. Não tem jeito, a gente tem que se adequar. Contabilidade no modelo tradicional, a advocacia no modelo tradicional. Não vai rolar, e o empreendedor que ainda pensa que sonegar é vantagem no Brasil, isso daqui é passado, gente, tem que ficar no passado. E você falou uma coisa bem legal, né? A gente tem todo esse trabalho que a gente faz envolvido aí em entidade, no empresariado, é legal, porque a gente conhece um pouco da atividade, né? Muito bom você... Eu sou suspeita, eu gosto muito da área do empreendedorismo mesmo, assim, de conhecer a atividade da empresa, de ver como ela trabalha, de conhecer o chão de fábrica. Cara, assim, eu visitei a Vale recentemente, num evento que a gente fez do CRC, eu visitei a Vale, né? A gente conseguiu uma visita na Vale. Foi a primeira visita depois da pandemia. A gente levou os presidentes que estavam aqui e foi lá, num evento que a gente fez. Cara, assim, que legal, né? Que trabalho bacana. Eu nunca tinha ido naquele parque lá de Camburi. É uma cidade, um bairro, é gigante. Que coisa maneira. E aí você olha, você vê aquele pessoal trabalhando e as pessoas ali andando pra cima e pra baixo, aquela peãozada lá toda feliz e brincando. E assim, a gente foi lá dentro não pode entrar na coisa, mas a gente passou pela fábrica, né? Passou pelo processo lá de lavagem que foi explicado. Cara, que coisa legal, né? E assim, como que você pode, isso tudo que você tá falando é isso, né? Como é que você pode deixar o modelo tradicional de lado, usar um modelo mais evoluído, trabalhar na parte de mercado, melhorando os processos da empresa para ter uma sanidade, né, jurídica, contábil muito melhor. E como que o próprio empresário não entende o negócio dele, você tem que ficar buscando. Meu pai sempre diz, quem tem curiosidade tem mais conhecimento. Né? E eu sempre presencio isso em reuniões que eu tenho de pessoas que não são da minha área. Então ontem, por exemplo, eu tive uma reunião que não tem nada a ver, de uma pessoa que está industrializando produto cosmético, que tem salão de beleza, e aí eu estava com a contadora e a gente estava toda uma discussão se abrir inscrição estadual, se não ia, se vende, se não vende. Aí eu não deixou entender que eu assim, falei que não é minha área. O que essa empresa faz para você? Não, na realidade, essa empresa ela já tem indústria, a gente foi lá e botou o rótulo e a gente paga todo mês e a contadora, não, mas tem que abrir inscrição estadual no salão. Falei, olha, vamos lá, vamos tentar entender, né? Então, lá para revender em Vitória. Aí a contadora não tinha conhecimento que tinha uma nota de venda que a empresa lá estava vendendo, né, para consumidor final, para poder utilizar no salão com as próprias clientes. Então, por que não pergunta? Porque a gente tá naquela mania de receber documento, né? Então, assim, aí eu comecei a perguntar, aí recebi os contratos, aí vi que, na realidade, a empresa é uma empresa de logística, que ele paga locação por pallet, que não sei... Então, assim...
E nenhuma dessas informações a contabilidade tinha. Então, por que tanta dificuldade em tentar entender o negócio? E olha a interferência que dá você sugerir procedimentos contábeis e jurídicos de mudança total para o cliente, que pode impactar em prejuízo. Então, assim, não tem necessidade nenhuma. Ah, mas o cara lá está dizendo que do fiscal está dizendo que não pode. Não, vamos ver se não pode. Eu falei, eu não entendo. Então, vou me comprometer amanhã de ligar lá pro pessoal para pegar a informação lá da Cefaz, porque eu vou ligar para pedir um favor para eles me explicarem, né? Para ver, porque eu tenho que ter humildade para dizer que eu não sei. Mas, assim, entendi o negócio. Mas eu tenho que entender o negócio. Aí tem um jurídico envolvido que não entendeu o negócio, uma contabilidade envolvida que não entende o negócio, e eu também não entendo porra nenhuma de CMS. Eu falei assim, eu tenho que perguntar para quem sabe. Amanhã eu pergunto e te falo, mas pelo menos o negócio eu entendi. Então, eu acho que é isso. A gente precisa um pouco sair dessa caixinha, que é o que você falou aqui até agora, e entrar num outro momento. Vamos sair da caixa todo mundo, unir as mãos, trabalhar em prol da melhoria de mercado, usando contabilidade e advocacia com base nos dados fiscais. Isso que tem muita informação. Isso é o que eu chamo de inteligência. É uma inteligência para prestar o serviço, né? É isso aí. Eu acho muito legal. Alexandre, muito bom. Você colocou várias coisas aqui que você já comentou, XML, nota fiscal eletrônica, os SPEDs, né? Toda essa questão que você comentou de princípio de conhecimento contábil. Eu gosto muito, você é um dos advogados que trabalha na área jurídica empresarial, que você gosta de trabalhar com contabilidade junto. Eu sempre falo isso. E eu acho isso muito importante. Né? Eu acho que agrega muito para o seu trabalho e, consequentemente, muito para o trabalho profissional contábil que trabalha junto com você. E quem ganha mais do que qualquer um dos dois é o empresário. É o empresário. Quem ganha é ele. Então, muito bom ter você aqui falando desse tema. E já para a gente ir profissionalmente, queria que você desse o recado, né, como disse o Bruno ali na câmera, para os empresários, né, que têm os seus advogados e os seus contadores a respeito dessa inteligência de mercado a partir aí da parte fiscal. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Carla, e fico muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa que divulga muita informação e isso para mim é algo assim, fantástico. Eu gostaria de ter mais tempo para poder divulgar mais informação, mas você consegue criar tempo com todos os afazeres que você tem. Então, parabéns para você. E um recado que eu gostaria de deixar então para os empresários empresário, vamos mudar a mentalidade, vamos olhar para o futuro. E olhar para o futuro significa ver o que está acontecendo no dia de hoje já. A quantidade de informação que você tem dentro de casa é muito importante para que você conheça mais e mais o seu negócio, o tratamento tributário, o tratamento fiscal, o tratamento contábil das coisas, tá? E chame o seu contador e o seu advogado para participar disso. Eles têm que entender do seu negócio. E contador e advogado façam questão de conhecer o negócio do seu cliente. Isso, você conhecendo o negócio, você tendo acesso às informações, aos dados, e você tratando esses dados, você vai gerar inteligência de mercado junto com o seu cliente. Isso fideliza, isso melhora o ambiente de negócio, isso gera mais resultado, e resultado sempre é o que a gente espera, todos nós, né? É a entrega, né, Alexandre? Muito obrigado, Firotti, você tá aqui com a gente. Fico muito feliz de verdade. E, pessoal, curtam aí, né, o nosso Taço Conta. A gente tá sempre contando novidades para vocês. E, olha, o que a gente menos fala aqui no Taço Conta é de contabilidade. Vocês já perceberam, né, gente? Curtam lá, a gente tem vários vídeos de planejamento estratégico, mudança de carreira, marketing, parte tributária. Então, assim, e a gente tem muita novidade para vocês. Então, curta as nossas redes sociais, nosso Spotify, YouTube, TikTok, Insta, Facebook. E nos próximos dias a gente volta com mais Taço Conta para vocês, com mais podcast. Até lá!